A situação, o Alisson, o Corinthians queria emprestar, queria o empréstimo do Alisson, né? Queria o Alisson emprestado, o São Paulo exigiu R$1 milhão à vista, o Corinthians falou, não, vamos parcelar, o São Paulo falou, não, se parcelar eu não dou, e aí o Corinthians então falou, então não queremos mais. O Corinthians não tem 1 milhão e informa São Paulo que desiste de Alisson. O problema é que o Alisson já está treinando separado lá no São Paulo, já está treinando em horários alternativos, aquela coisa toda, já falou que não quer ficar, já o Dorival já tinha feito a cabeça dele, o Crespo também já não quer mais o jogador, ou seja, ele já não era uma figura bem vista ali dentro do São Paulo. Bem vista, modo de dizer, já tudo bem ir para o Corinthians. Chegou no Corinthians, foi lá, apareceu lá, como disse o Casão, lá no CT do Corinthians, mesmo com um contrato com o São Paulo. E agora deu ruim, Danilo Lavieri. Eu acho que não tenho a menor dúvida que o pior, o que mais se prejudicou com essa história, com essa novela, o Alisson, entre Corinthians, São Paulo, Alisson é o que mais se ferrou. Ontem, na hora que eu vi a notícia, e aí olhando um pouquinho de rede social, alguns amigos são paulinos já, e aí agora, traíra e tal, então ele vai ficar com essa peixe, querendo ou não, especialmente por ele ter ido no CT do Corinthians antes mesmo de assinar as coisas e tal. Esse negócio me causa algumas reflexões, né? Eu concordo com o Casão que o Corinthians está certo, se não tem dinheiro não paga, não é melhor do que gastar e pegar empréstimo e prejudicar as contas, mas ao mesmo tempo é sintomático, é meio simbólico como o time como o Corinthians não tem R$1 milhão, né? R$1 milhão para um time que fatura mais de 1 bilhão no ano, então você vê o tamanho do buraco, né? Então assim, mas de novo, estou dizendo, o Corinthians está certo, mas é uma situação que a gente não imaginava ver, né? Agora, para o São Paulo eu acho que vai ficar com o jogador ali. Para mim, o Alisson tem mercado em outras equipes. A questão é, para o Corinthians, é uma coisa você chegar para o Corinthians e emprestar para um rival e tal. Agora, sei lá, vem um Grêmio, vem um Atlético Mineiro, vem uma outra equipe interessada, um Inter, Cruzeiro, um time que tem menos rivalidade com o São Paulo. Pô, dá pro São Paulo fazer negócio, falar, te empresto aí 1 ano, se tiver, põe uma meta e tal, você pode fazer um negócio diferente. Eu acho que as condições quando você vai negociar com o rival, por toda a questão da torcida, da pressão, precisam ser diferentes do que uma condição em outros casos. Porque é bem claro para todo mundo que não tem mais muita volta pro Alisson, né? Ele já estava insatisfeito no São Paulo, foi lá pro Corinthians, agora vai ser chamado de traíra. Imagina, o primeiro passe que ele errar no Morumbi, imagina como vai reagir a arquibancada. Então o Alisson vai ter que dar um jeito. Essa é a hora que os empresários dele vão ter que trabalhar. E aí, Casão, como fica agora? Então, fica primeiro. Tem que ver quem foi o gênio que decidiu que o Alisson tinha que ir lá no CT do Corinthians sem ter assinado o contrato, sem ter negociação finalizada, nem nada. Quem foi o cara que achou que isso seria uma boa para o Alisson? Se foi ele mesmo que decidiu e não avisou ninguém, se foi os empresários, o staff que falou, vai lá que a gente força a negociação ser finalizada. Se aparece lá, o Corinthians não vai ter mais como voltar atrás. Algum plano teve, né? Algum Cebolinha planejou, fez esse plano. Estou falando do Cebolinha, é o Cebolinha do Maurício de Souza, que faz o plano para roubar o coelhinho da Mônica e nunca deu certo. Né? Nessa ida do Alisson lá, teve um Cebolinha na história que fez o planejamento. E agora o cara fica sem ambiente no São Paulo, o Corinthians não está querendo pagar, eu acho certíssimo, apoio totalmente, não tem dinheiro. Pô, se não tem dinheiro para pagar a dívida, não pode contratar um jogador que não vai resolver nada, não é um jogador que muda time, não é um jogador que vai fazer o Corinthians dar um salto de qualidade, é uma contratação pessoal do Dorival. É uma contratação pessoal do Dorival Júnior, não é necessidade do time, que se você pegar o número de volantes que tem lá no Corinthians, é um montão. Tem um montão de volantes lá. E inclusive o meio-campo foi decisivo para ganhar a Copa do Brasil. Martínez, Bidon, Ranieri, o Carrídio, tem o Charles. Cara, tem um monte ali. Tinha o Maicon. Não precisa, o Alisson não é esse jogador. E outra coisa, que nem você falou, se for outro time, dá para negociar melhor e tal. O São Paulo não tem que escolher, não dá para escolher. O Corinthians não tem 1 milhão para pagar e o São Paulo precisa de 1 milhão desesperadamente também. O São Paulo está precisando de qualquer centavo. O Corinthians não tem qualquer centavo para dar. Então é essa a situação desses clubes hoje. Eu acho que o Corinthians está certo. Se o planejamento é reduzir os custos,
Tanto que rescindiu o contrato um monte de gente para a folha abaixar, né? Tá diminuindo a folha. Então não contrata, meu. Se fosse, né, eu até dei um exemplo antes, né? Eu chutei lá em cima, né? Se fosse o Cerezo, se fosse Falcão, se fosse Batista, sabe? Esses caras, aí você vai lá e faz um sacrifício e tal. Mas não, o Alisson é um jogador normal. Agora, tudo bem, o clima nele no São Paulo vai ficar ruim, mas será que o cara não dá para costurar? Porque assim, vamos supor, o São Paulo não está aí também, pelo contrário, não está nadando em dinheiro e também não está nadando em jogador. Será que o cara não pode ser aproveitado? Ele até jogou já pelo Campeonato Paulista. Só uma coisinha rápida. A dívida do Corinthians chegou a 2.800, né? 2,8 bilhões. Bilhões. Quase 3, né? Quase 3 bilhões. Então dá para entender quando um diretor fala assim, nós não temos 1 milhão para dar. Dá para entender, né? Não dá para costurar e voltar, ser aproveitado. São Paulo precisa, não é que tá nadando com um monte de jogador, não. Não, se a gente for olhar friamente pro elenco do São Paulo, sim, o Alisson seria excelente. Seria uma ótima opção para o nível que o São Paulo tem hoje no elenco e para o nível que a gente sabe que o São Paulo pode alcançar em termos financeiros. O São Paulo não está nadando no dinheiro, como disse o Tironi, não pode ir para o mercado e contratar um monte de gente. Então, se a gente for olhar friamente, sim. Agora, a gente conhece futebol, como diz o ditado, a vida como ela é. O Alisson vai entrar no campo, vai ter uma mira na testa dele, nas costas dele o tempo inteiro. A não ser que ele entre no jogo de hoje, eu sei que não, mas imaginando, ele entra, faz 3 gols hoje, 3 gols no final de semana, 3 gols na quarta que vem, talvez assim a torcida perdoe. E ele não vai fazer isso. Então, assim, é uma mira, é uma questão que ele vai estar lá, ele já não se sentia bem. Antes disso, imagina agora. Imagina como vai ser o Morumbi, repito. A hora que anunciar o nome dele no telão, na escalação, Alisson, vão vaiar. A hora que o Alisson errar um passe, vão vaiar. A hora que o Alisson tiver que sair, se o Crespo olhar e falar, o Alisson cansou, vai tirar, vai vaiar. Cara, assim, pra ele não tem clima. Acho que não tem mais clima. O que vocês estão esperando para essa partida? Um duelo que até no último confronto do Brasileirão de 2025 terminou empatado entre São Paulo e Flamengo. O Não ganhou no Maracanã e depois jogou com o São Paulo na Vila Belmiro. O jogo foi 2-2. Exatamente, 2-2. Esse é o placar, essa memória de milhões. Eu fico sempre com inveja. Eu sempre duvido da memória. Porque... Só normalmente fala que inveja é ruim. Não, inveja boa. Inveja boa, pode acontecer. É HD bom, hein? É isso aí. O que vocês estão esperando dessa equipe que conseguiu, né, os titulares mesmo, alguns, por exemplo, Arrascaeta, Jorginho, né? Ainda não entraram em campo. Ainda não entraram em campo. O que vocês estão esperando dessa equipe que o próprio Felipe Luiz disse que precisava de um tempo a mais de treino. Esse tempo não é exatamente o que ele acreditava ser o ideal, mas vai com força máxima. Flamengo, Corinthians e Vasco foram os que terminaram a temporada mais tarde, né? Isso. É natural que você tenha, isso represente alguma perda no início. A expectativa é ver um Flamengo mais próximo daquele que a gente imagina como ideal em termos de formação, mas ainda não em termos de rendimento, né? E num jogo, numa estreia de brasileiro, que para mim tem esse jogo tem um simbolismo muito forte do que é o campeonato. Por quê? A gente olha para o adversário do Flamengo, que é o São Paulo, e aí a gente fala muito em crise, e é verdade, é uma crise institucional séria, é uma crise econômica, uma série de questões, chegando agora o Rafinha como para dirigir o futebol, tentando blindar um pouco o grupo dos problemas do clube, uma série de problemas. E ninguém aponta o São Paulo, obviamente, naturalmente, e é justo, como candidato ao título, candidato a brigar no topo da tabela. Aí você olha o time que vai entrar em campo, tem Marcos Antônio, tem o Danielzinho, tem Lucas Moura como titular, tem Caleri, tem Ferreirinha. O Campeonato Brasileiro é difícil. Tem muito jogador, muitos times que mesmo com os seus problemas, têm jogadores bons. Uhum. A dificuldade é nesse calendário, por vezes, transformar isso num time que jogue bem, né? Nem todo mundo consegue fazer times que joguem bem. Mas o padrão técnico do Campeonato Brasileiro, em termos de nomes em cada clube, porque circula mais dinheiro no futebol brasileiro, ele cresceu demais. E isso é uma marca. A gente em quase todos os jogos tem grandes atrações, né? Às vezes por motivos tortos, né? Clubes que contratam sem poder, sem cumprir compromisso, com uma série de problemas econômicos, se endividando. Isso é um outro problema que merece ser discutido também. Mas, enfim, o Flamengo vai ao Morumbi, em tese, até como favorito, mas um jogo que vai ser dificílimo, porque tem qualidade técnica do outro lado e, além de tudo, a gente não tem como esperar que, com alguns jogadores importantes estreando na temporada, que o Flamengo vai mostrar a sua melhor versão. E acho que ninguém vai mostrar a sua melhor versão no dia 28 de janeiro.
Bom, a gente, enquanto o Mansur falava, estava mostrando os campinhos aqui na tela, apareceu do Flamengo, depois a gente passa de novo com vocês, mas esse é o campinho, a escalação do técnico Do meio para Crespo. frente é um time de qualidade alta, especialmente. É. Ó, vamos passar Mas a linha de trás completa, também. né? O Mike é jovem, mas, poxa, são só jogadores já altamente competitivos, de uma alta qualidade. Arboleda, Alan Franco, Wendel, jogador com experiência internacional. Doido. O Marcos Antônio também, que estava super na mira aí de outros próprio clubes, do próprio Flamengo, exatamente. Bom, a gente sabe que o São Paulo também está na briga no Campeonato Paulista, no estadual, contra o rebaixamento. Vive toda essa crise que a gente já falou, institucional, política, financeira. O que pode apresentar esse São Paulo do Campeonato Brasileiro, que é justamente a competição que premia a equipe mais regular? Como tentar ter essa estratégia de se manter regular no Brasileirão diante de tantos problemas, Alex? Eu acho assim, a equipe do São Paulo, ela gera um pouco de dúvida justamente por produtividade, não por falta de qualidade. E essa volta, esse retorno de Lucas Bem e Caleri faz com que o São Paulo seja, sim, um time forte. Um time onde ele não precisa, acho que, se colocar numa prateleira muito abaixo, né, se diminuir muito, ou se fazer disso, porque realmente, para tirar um pouco a pressão, né, às vezes fica desse jeito, e tem muitos problemas, aquela coisa toda. Por regularidade, esse time do São Paulo tem tido dificuldade nesses últimos anos, né? Se a gente for ver. Desde que foi campeão da Copa do Brasil, foi melhor nos jogos eliminatórios do que no ponto corrido. Justamente por causa de regularidade, principalmente fora de casa, né? Só que é um time que daqui a pouco ele pode vir, ele pode chegar, ele pode ter um dia, e nesse dia ser muito bom, não só contra o Flamengo agora, mas ele se encontrar. Por quê? Porque ele tem qualidade, ele tem experiência, ele tem bagagem, esse time. O treinador tem, o Rafinha chegando lá agora que vai dar isso, vai trazer uma energia, isso muda um pouco o ambiente, vai fazer os caras acreditarem cada vez mais neles. Só que a produtividade do campo a gente tem que esperar o jogo. O time do Flamengo, mesmo estando ainda inferior ao São Paulo, até fisicamente, porque jogou menos, né? E desestressou menos, porque a gente tem um período de estresse do corpo e da mente pós E o que o pessoal pensa assim, lógico que para quem vence é uma delícia, é uma descarga de energia boa, mas parece que tá tudo ok. Não, para você vencer, você tem que canalizar muita energia. E a hora que acaba o ano, você precisaria de um tempo maior para você poder desestressar e voltar a retreinar, para você voltar a ligar todos os tic-teco ali com o corpo para falar, eu vou competir de novo. Não é fácil para o Flamengo fazer isso nesse início de temporada. Então, nesse sentido, o time do Flamengo ele é muito perigoso, né? Mas o que o São Paulo ele pode trazer realmente, voltando a jogar no Morumbi, é um tipo até nível de intensidade, que para o Flamengo se recuperar do jogo que teve fim de semana também, a recuperação ela é mais lenta. E aí tentar tirar proveito disso. Porém, eu acho que para o São Paulo se encontrar ou se reencontrar com o seu melhor para sair da situação incômoda depois do Paulistão, de tabela, você precisa melhorar seu desempenho. E aí desempenho, resultado, você ganha mais confiança para seguir. E nada melhor do que um primeiro jogo, um jogo desse contra um São Paulo, que desde que você faça um bom jogo, ele pode te catapultar um pouco mais, né? Bom, ainda falando um pouquinho de São Paulo, a gente teve a apresentação do novo gerente esportivo do Tricolor Paulista, o Rafinha, que agora já assumiu o cargo, já assumiu o seu posto, e ele comentou justamente o momento do clube e falou sobre uma declaração do Crespo, o técnico do Tricolor Paulista. Ele falou sobre o São Paulo brigar para não cair nessa temporada de 2026. O Rafinha comentou essa declaração, vamos ver. Acho que foi uma declaração depois de um jogo, depois de uma derrota no Clássico, né? E acho que o Crespo tem um respaldo de toda a diretoria, do presidente, do todo o departamento de futebol. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né? Às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. Eu dei uma declaração ontem e também já falei sobre isso enquanto jogador do São Paulo. Acho que foi em 2023, a gente estava num momento também ruim no Campeonato Brasileiro e eu também dei essa declaração. A gente sabe do nosso momento, sem soberba nenhuma, respeitando o momento que o clube vive, mas é o São Paulo. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer, com todo respeito a todos os outros clubes, ao momento que o clube vive. O São Paulo é muito grande. O São Paulo é muito grande, todo mundo sabe da grandeza, de quem veste essa camisa. Então, essa declaração pode ter sido pelo momento, ali o sentimento depois da derrota no Clássico,
mas não é o pensamento do São Paulo. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande. Ele gosta muito desse clube e ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também. E quando está no São Paulo, o pensamento tem que ser outro, né? Nós temos que mirar o título, né? Não permanecer na competição. Quando o Crespo falou sobre isso, ele até mencionou em algum momento, antes desse jogo, que às vezes ele olhava para o lado e o clube estava muito modificado, né? Porque saiu o presidente, saíram outros diretores, então tudo mudou muito no São Paulo desde a chegada do Crespo. Talvez, diante de tantas dificuldades e diante de tantas mudanças, o técnico esteja entendendo a dificuldade, por isso essa declaração, né? Vamos brigar para não cair e até para não colocar a régua um pouco mais acima do que talvez ele ache que, sei lá, possa ser possível, né, para não criar aquela expectativa. Mas aí já chega o Rafinha e já dá aquela injeção de ânimo, né? Não, vamos brigar por mais, gente. O São Paulo é grande para brigar por coisas maiores. Nossa, esse assunto é complexo e difícil. Vamos lá. Eu não vou... talvez a declaração do Crespo tenha incomodado por jogar a régua de expectativa muito embaixo. Mas a reação a ela, que para mim é o mais importante. É muito difícil no futebol brasileiro clubes se comunicarem com a torcida e traçarem um cenário realista do que é o seu momento. E isso é o nascedouro de muitas das crises e de muitas das insatisfações da arquibancada em relação ao campo, dos protestos, da impaciência. Porque o Brasil é o país, talvez dos países do mundo, com a maior quantidade de clubes grandes, gigantes. O São Paulo, porque tem a sua história, o seu tamanho, as suas conquistas internacionais, os seus títulos mundiais, as suas Libertadores. E muitos clubes também têm, mas tem muito de uma grandeza de um país que só foi ter um campeonato nacional a partir de 1971, e depois com a unificação se juntaram outros, mas o campeonato estruturado a partir dos anos 70, e a noção de grande ela se edificou muito em bases regionais. Então você tem muitos clubes que construíram uma história com uma rotina de títulos muito mais frequentes do que agora, em que os estaduais valem menos, não sustentam a avaliação de uma temporada como boa ou como ruim, e o que vale mesmo são as conquistas nacionais ou continentais. E aí não tem taça para todo mundo, né? Mas você alimenta isso da seguinte forma, dizendo à arquibancada que vai tentar fazer um campeonato à altura das suas tradições. Só que nem todo mundo está pronto para competir à altura das suas tradições. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo não vai brigar no alto da tabela, que não possa brigar. É um clube grande com ótimos jogadores, como a gente viu, e de repente as coisas podem andar. Mas o momento do São Paulo, não. Aí é que é o único ponto que eu discordo da entrevista do Rafinha. Ela, para mim, retrata essa dificuldade de vender um cenário realista para a arquibancada, porque o torcedor quer ouvir o São Paulo à altura da sua história, e daí, só que na hora que 1, 2, 3 derrotas, aí é torcida protestando na porta do Morumbi, na porta do CT, é o ônibus sofrendo ataque, é tudo isso que gera de uma insatisfação de expectativa não realizada, né? O momento do São Paulo não indica uma briga lá em cima. E tentar ter um campeonato tranquilo, nesse momento, enquanto o clube se reestrutura, também não é vergonha nenhuma para ninguém. Tem clube grande, o adversário do São Paulo tentou fazer campeonatos brasileiros tranquilos, e nem sempre fez, enquanto se reestruturava para hoje ser o que é em termos econômicos. Só que é difícil vender esse discurso para a arquibancada. O dirigente está sempre querendo dizer, vamos fazer um campeonato à altura da história, das tradições, só que nem sempre o clube está estruturado à altura dos seus melhores momentos.